6. Juízes 6. Juízes capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 11. Foi essa revelação que o Senhor nos entregou e eu gostaria de entregar para vocês. Um dia, o anjo do Eterno sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencente a Joás, o Abiesrita. Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque que esmaga uvas, escondido dos medianitas. O anjo do Eterno apareceu a ele e disse: O Eterno está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Comigo, Senhor. Se o Senhor está conosco, por que estamos nessa situação? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais e avós nos contaram e nos afirmaram? O Eterno nos libertou do Egito. Na verdade, o Eterno não quer saber de nós. Ele nos entregou nas mãos dos medianitas. Mas o Eterno insistiu: use a força que você tem. Liberte Israel da opressão dos medianitas. Sou eu quem está enviando você. Gideão respondeu: Eu, Senhor. Como é que eu poderia libertar Israel? Olhe para mim, meu clã é o menos importante de Manassés e a minha família eu sou o menor. O Eterno então disse: Eu estarei com você, confie em mim e você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por cada detalhe neste culto, Senhor, por cada mover do Seu Espírito em nossas vidas. Ó Deus, pelo toque do Seu Espírito falando aos nossos corações, mas ainda mais, Senhor, somos gratos pela oportunidade de ouvir a Sua palavra. Traga a Sua palavra, Senhor. Ó Deus, traga a Sua palavra com revelação aos nossos corações e produza em nós, Senhor, aquilo que a Tua palavra deseja: arrependimento, mudança e cura, Senhor. Precisamos disso, Pai. Traga também sobre nós a percepção. Ó Deus, traga sobre nós a Sua luz para que haja salvação de vidas nessa noite. Que nós possamos encontrar a Tua salvação. Esse é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode acender essas luzes aqui da frente para mim, por favor? Oi? Ah, então tá bom, obrigado. Gente, eu estou com essa mensagem já faz alguns dias no meu coração. O Espírito Santo tem me revelado isso. Primeiro porque nós temos vivido um tempo de muitas lutas e muitas batalhas. E às vezes as nossas lutas e as nossas batalhas, nós somos derrotados nela. Não somos derrotados ainda na guerra, somos derrotados nas nossas batalhas. Porque nos falta discernimento. Então, faltando discernimento, nós somos derrotados. E hoje, eu gostaria de falar sobre isso. Eu já preguei muitas vezes sobre a história de Gideão. Falei já muito sobre esse homem, sobre os desafios que esse homem já enfrentou. Muito. Mas hoje eu gostaria de falar sobre pelo menos 6 discernimentos que esse homem teve para ter suas batalhas vencidas no nome
do eterno. E eu queria começar dizendo para vocês que o discernimento, ele parte da ideia de que Deus nos traz a revelação. Então, muitos de nós estamos enfrentando grandes batalhas e às vezes patinamos nas nossas batalhas, não saímos do lugar nas nossas batalhas, ou pior, não somente sair do lugar, às vezes a nossa vida, além de não sair do lugar, nós erramos no mesmo lugar, estamos sempre errando no mesmo lugar, estamos sempre tendo os mesmos erros, e às vezes a gente não sabe por que cometemos os mesmos erros sempre na nossa vida. E é quando a gente olha para a vida desse homem, a gente percebe que esse homem tinha discernimento. E é sobre isso que eu quero falar. E o tema dessa mensagem é esse: discernindo para vencer as batalhas da vida. Quando a gente fala de discernimento, nós temos que ver pelo menos o conceito. O que é discernimento? E no dicionário Aurélio diz o seguinte: o que significa discernimento? Aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza e bom senso, ou seja, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado, destreza para entender algo com grande facilidade e perspicácia. Então, discernimento nada mais é do que clareza do que é certo e do que é errado. E é isso que tem faltado em nosso meio. Clareza do que é certo e do que é errado. Então, quando eu tenho clareza do que é certo e do que é errado, eu sou justo comigo mesmo. E eu passo a ser justo porque eu discerno. Eu passo a receber esse discernimento. Ou seja, eu sou justo comigo mesmo, então eu sou claro com o que está acontecendo na minha vida. A minha vida está acontecendo isso porque eu fiz isso, ou porque eu não fiz aquilo. Então, discernimento é assumir os nossos erros. Discernimento é ter clareza da onde a gente está errando para a gente começar a acertar. E aí quando a gente olha para a vida desse homem, a gente percebe que ele teve pelo menos 6 discernimentos. Para pano de fundo, vamos pensar o seguinte: o povo de Israel estava escravizado, humilhado durante 7 anos. Durante 7 anos, essa nação estava humilhada. De que forma, pastor? Tudo que eles plantavam, tudo o que eles plantavam, eles não colhiam. Eles eram roubados. Eles eram roubados no seu tempo, eles eram roubados nas suas mulheres, eles eram roubados nas suas colheitas. Nada que eles faziam dava certo, porque os seus inimigos roubavam. Às vezes a gente está assim, como a vida de Gideão. A gente acredita que Deus é poderoso, nós acreditamos que Deus pode fazer todas as coisas, nós sabemos que Deus é um Deus de milagres, mas estamos vivendo uma vida assim, uma vida roubada, uma vida de sofrimento. Estamos sofrendo. Agora, por que estamos sofrendo? Porque nos falta discernimento. Quer ver um texto? Abra sua Bíblia no mesmo livro, capítulo 17, versículo 6. Olha como essas pessoas viviam a sua vida. É o texto-chave para a gente entender por que a minha vida é uma luta. Por que eu só vivo em luta? Por que eu só vivo chorando? Porque eu não consigo viver uma vida abundante em Deus. Aqui está o segredo. Capítulo 17, do versículo 6. Olha porque esse povo só vivia uma vida de derrota. Diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e as pessoas faziam o que bem entendiam. E as pessoas faziam o que bem entendiam. Por que elas faziam o que bem entendiam? Porque elas não tinham um rei, porque elas não tinham um líder,
Porque elas não obedeciam a Deus. Porque elas sabiam que o caminho de Deus é perfeito e que tudo que Deus faz é perfeito, mas mesmo assim elas faziam o que bem entendiam. E aí o caos é terrível, porque quando a gente faz o que a gente bem entende, na hora que a gente bem entende, sofremos as consequências. E esse povo sofre as consequências de ser oprimido durante 7 anos. Durante 7 anos esse povo é oprimido, é humilhado. Ele não vê resultado de nada do que eles estão fazendo. Talvez eu estou falando com alguns que estão desse jeito, que não vê nenhum resultado no que faz. Ou melhor, pastor, eu deveria estar um pouco mais além, mas eu estou ainda no mesmo lugar. Eu caio na mesma armadilha de Satanás. Eu caio sempre no mesmo buraco que preparam para mim. Por quê? Porque lhe falta discernimento. Agora, existem 2 tipos de discernimento. O discernimento da vida, que é a experiência, e o discernimento que vem de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre o discernimento que vem de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é discernir. Se a gente está em alguma luta, com quem a gente está lutando? Como que eu posso entrar numa luta e não saber quem é o meu inimigo? Então o primeiro discernimento que você tem que ter é o discernimento do seu inimigo. Com quem você está lutando? Porque às vezes a gente está lutando com alguém e não é com alguém, é com um demônio. E às vezes a gente está lutando com um demônio e não é com demônio, é com gente. E às vezes a gente está lutando com gente e não é com gente, é com Deus. E às vezes a gente está tentando lutar com Deus e não é com Deus, é com a gente mesmo. Então a primeira definição, você precisa entender com quem você está lutando. Saber com quem você luta. Você luta com você mesmo? O que você está enfrentando agora é com você? É com outros? É com demônios? Ou é com Deus? Então essa é a primeira coisa que você precisa saber. Quem é o meu inimigo? Essa fase que eu estou vivendo agora, é culpa minha? É um plano de Deus? E se você está lutando com Deus, meu irmão, é melhor você ficar na sua, porque você não vai ganhar. Né? Se está lutando com Deus, não adianta, você nunca ganha. Se é com Deus, fica na sua. Se é com você mesmo, aprenda a lição. Se é com os outros, não é na sua força, é na força de Deus. Se é com demônios, entra em oração, em jejum, entra em consagração. Então existe, a primeira coisa, existe meios de você sair daqui nessa noite sabendo com quem você está lutando. Você precisa sair deste lugar sabendo com quem você está lutando. E Gideão sabia. Ele sabia ao ponto de se esconder, porque ele sabia que ele não podia vencer os medianitas. Eu não vou meter as minhas caras para lutar contra os medianitas e nem contra os amalequitas. Eu não tenho capacidade para lutar com esse povo. Então o que ele faz? Escute bem, ele se esconde. Ele se esconde. Tem hora que a gente tem que se esconder, tem fases da nossa vida que a gente tem que ficar quieto. Gideão estava muito atento, eu não consigo agora, então eu preciso ficar quieto. Eu preciso estar vigilante. Bom, se eu plantar o trigo e se eu malhar no lugar, os midianitas vão roubar. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou malhar o trigo no lugar onde eles saibam que eles nunca vão lá. Eles nunca vão nesse lugar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer a força do meu inimigo. Eu preciso ser humilde a pensar o seguinte: eu não consigo vencer, então eu vou me esconder por um tempo. A gente precisa ter essa consciência espiritual do que nos cerca. Você precisa discernir e saber quando Deus quer te usar e quando Deus quer que você se esconda.
Se você discernir isso, pode ter certeza que você não será mais roubado. Há momentos na nossa vida que Deus permite um momento de paralisação para treinamento e não para esfriamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Carta que Paulo escreve aos irmãos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Você sabia que Paulo teve um momento dele, o momento que ele se escondeu? Gálatas capítulo 1, do versículo 13 ao 19. Olha o que diz aqui. Paulo diz assim: estou certo de que vocês ouviram a história da minha vida, quando eu vivia no judaísmo, na época quando eu perseguia a igreja de Deus, e meu objetivo era destruí-la. Ninguém me suportava no apego às tradições do nosso antepassado, mas Deus tinha planos na minha vida. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele me escolheu e me chamou por sua graça cheia de generosidade. Por sua intervenção, revelou seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos outros povos os não-judeus devem ser anunciados. Logo depois desse meu chamado, fui à Arábia. Não consultei ninguém e não fui a Jerusalém me aconselhar com os que já eram apóstolos. Mais tarde voltei a Damasco. 3 anos depois, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e saber mais sobre a fé. Foram apenas 15 dias com ele. Olha aqui, Paulo se converte, Ananias batiza Paulo. Não dá para entrar na história de Paulo, mas depois, se você quiser pesquisar. E depois Deus diz assim para ele: vai para a Arábia e fica ali. Sabe quanto tempo Paulo ficou lá? 3 anos, quieto. Ouvindo de quem? De Deus. Por quê? Porque aquele tempo era um tempo de ficar parado, ouvindo de Deus. Era um tempo em que Deus ia falar pessoalmente com Paulo. Ele não ia ouvir de Pedro, ele não ia ouvir de João, ele não ia ouvir de Tiago, ele não ia ouvir nenhum dos apóstolos. Foi os 3 anos de treinamento que Paulo experimentou de Deus. Foi os 3 anos de cura, foi os 3 anos de avaliação do seu melhor desempenho. Há uma diferença entre eu se esconder e não fazer nada, e eu se esconder e fazer alguma coisa na minha vida. Paulo entende que era o tempo de cura para ele. Paulo entende que era o tempo que Deus queria falar com ele. Deus fala assim para ele: não vai procurar apóstolos, vai se esconder na Arábia e ficar quietinho, porque eu quero falar com você. Assim foi Gideão. Gideão não saiu aí falando: olha gente, a gente precisa se reunir para matar os medianitas. Ele disse o seguinte: eu vou ficar aqui quietinho, porque Deus não falou nada no meu coração ainda. Então tem hora que a gente tem que ficar quieto, porque Deus quer falar com a gente. Não é tempo de esfriamento, é tempo de preparação. Quando Deus nos coloca num canto para falar com a gente, não é para a gente se esfriar, é para a gente se preparar. E toda preparação tem cura. Deus queria sondar o coração de Paulo, como Deus estava sondando o coração de Gideão. E aí, se ele já sabe, então peraí, os inimigos eu já sei quem é. Os inimigos são os medianitas, eu não consigo com eles, certo? Então não vai dar para me lutar. Só que com Gideão eram os midianitas. E com você? Com quem você está lutando? Essa é a pergunta que o Espírito faz para nós. Com quem você está lutando? Eu já disse, se você estiver lutando com Deus, fica quietinho na sua.
porque você não vai ganhar. Agora, se você está lutando com demônios, entre em jejum e oração. Se você está entrando com enfermidade, entre em jejum e oração. Se você está em luta com alguém, vai buscar paz. Se você está em luta com você mesmo, entre em jejum e oração para saber o que Deus quer tratar com você. Então a primeira coisa que eu preciso entender, discernir com quem eu estou lutando. Ponto. Segundo discernimento, o discernimento do poder de Deus. Diga assim, eu preciso discernir o poder de Deus. Isso está em Juízes 6,13. Olha a conversa que ele tem, Juízes 6,13. Ele diz assim, Gideão respondeu, comigo, Senhor. O anjo diz assim para ele, Deus é com você, você é um poderoso guerreiro. Aí Gideão diz assim, comigo, Senhor, se o Senhor está conosco, por que estamos nessa situação? Onde estão todas as maravilhas dos nossos pais e avós que nos contaram afirmando que o Eterno nos libertou do Egito? Ele diz assim, olha o que Gideão faz. Ele discerne que Deus continua sendo poderoso, mesmo ele enfrentando uma prova. Aí está o segredo. Quando a gente está em luta e quando a gente está em prova, nós não podemos perder o discernimento que Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo poderoso. Deus continua fazendo prodígios, sinais e maravilhas. É só um tempo de luta, é só um tempo de prova, mas Deus continua no seu trono governando todas as coisas na nossa vida. Essa é a certeza que a gente tem. E ele tinha. Ele estava dentro de uma caverna, passando opressão, sendo humilhado. Mas ele lembrou o anjo. Ele disse, eu sei que Deus é poderoso. Porque os meus pais contaram. Porque os meus avós contaram. Porque os meus antepassados contaram. Que eles foram libertos do Egito. Eles eram tão oprimidos como a gente. Eu sei que Deus pode. Então, segundo o discernimento, diga assim, preciso discernir que Deus continua poderoso. É muito importante a gente saber o quanto a gente conhece do poder de Deus. Qual é a melhor forma de Deus agir? Como eu posso entender de como Deus age? Como eu posso compreender de como Deus pode fazer? Qual é a melhor forma de eu conhecer a Deus? Qual é a melhor forma? Como que você conhece a Deus? Lendo a palavra, estudando a palavra, mergulhando na palavra, se dedicando à palavra, meditando na palavra. Mas o que a gente faz? Nada. A gente lê qualquer coisa, mas não lê a palavra. Como que você quer conhecer a Deus se você não lê? Como se você quer conhecer se você não medita? Como você não mergulha? Como eu posso recorrer aos feitos de Deus? Como eu posso, porque o que Gideão queria era, eu quero agir de Deus na minha vida. Eu quero que esse poder esteja disponível para mim. Como eu posso me disponibilizar desse poder? Discernir que Deus continua sendo o mesmo. Eu estou enfrentando uma enfermidade, e num culto como esse, o Espírito move a pastora Jônia para falar, vem aqui na frente, porque Deus vai te curar. Deus pode te curar. Venha na frente, use a sua fé, se movimente. A palavra de Deus, ela leu a palavra, ela disse, e Jesus estava na sinagoga. Uma mulher que era fiel, uma mulher que era judia fiel, estava lá na sinagoga ouvindo a palavra, mas há 18 anos enfrentava uma enfermidade.
Talvez você está aqui, passou 1, 2, 3, 4, 15, 20 anos passando o mesmo problema. Hoje pode ser o dia em que você vai olhar para o céu como aquela mulher olhou. Ela estava encurvada e não conseguia olhar para o céu. Mas depois que Jesus se encontrou com ela, a vida dela foi mudada. Foi mudada. Se ela não conseguia olhar para o céu, depois que Jesus falou e tocou nela, ela olhou. Talvez você está aqui olhando só para baixo. O que eu vou fazer? Eu estou ouvindo a palavra, mas essa palavra não tem vida ainda. Talvez é hoje que o Senhor vai fazer você enxergar e olhar para os altos céus e dizer: é de lá que vem o meu socorro. Ele tinha esse discernimento. Ele precisava ser agora só capacitado. A chave que libera a ação de Deus em nossas vidas é o discernimento do que Deus pode fazer. Independente do que você está passando agora, Deus pode fazer. Você não pode perder isso de vista. Deus continua sendo o mesmo. Ele pode fazer. Então essa é a chave, discernimento. Quer uma chave, quer sair hoje daqui com uma chave do agir de Deus? Acredite que Deus continua sendo o mesmo. A nação já tinha perdido isso. Ninguém mais acreditava que Deus podia fazer. Mas Gideão sabia. Gideão lembra o anjo. Gideão abre o coração para o anjo. Esse é o nosso grande problema. Nós precisamos entender que o que a gente precisa é da presença de Deus. Você precisa do discernimento do que Deus pode fazer. Gideão sabia que o problema da nação não era a presença do inimigo. O problema da nação era a falta da presença de Deus. Não era que os inimigos estavam cercando, é porque Deus não estava ali com eles. Porque se o inimigo nos cerca, o Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz que o diabo está ao nosso derredor, mas o nosso Deus está ao nosso redor. O diabo vem fingindo-se como um leão, bramando, rugindo, tentando nos amedrontar. Mas do nosso lado está o nosso Deus, aquele que é o leão da tribo de Judá, chamado Jesus Cristo, que ruge mais alto do que Satanás. É esse rugir que você precisa ouvir. E Gideão sabia disso. Gideão não vai cometer o mesmo erro. Gideão não vai se atrever a entrar nessa batalha se Deus não estiver com ele. Não diminua o padrão da manifestação de Deus, de que você precisa. Deus continua com o mesmo padrão, Ele continua com o mesmo poder. A Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Talvez nós estamos passando por um período difícil, mas a gente não pode desconfiar de que Deus pode mudar a nossa história. Ele tinha grandes expectativas em Deus, porque ele discerniu qual era o seu inimigo. Ele discerniu que Deus era poderoso. E uma parte muito importante que a gente precisa discernir, além do discernimento que com quem nós estamos lutando e que Deus é poderoso, eu preciso discernir quais são as minhas limitações. Esse é o discernimento. O terceiro discernimento: quais são as minhas limitações? Versículo 14 e 16 diz assim: então, versículo 14 e 16: mas o Eterno insistiu, use a força que você tem e liberte Israel da opressão dos medianitas. Sou eu quem está com você.
E Gideão respondeu: eu, Senhor, como e com que eu poderia libertar Israel? Olhe para mim, meu clã é o menor e o menos importante de Manassés, e a minha família, eu sou o menor. E o Eterno disse: eu estarei com você, confie em mim, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Ele estava dizendo assim: Gideão, você só precisa de mim, você só precisa confiar em mim, toda a sua fé deve ser depositada em mim, porque se você estiver comigo, ninguém vai te resistir, nenhuma arma forjada será contra você, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Admite quais são as suas limitações. Admite. Eu sou limitado assim, Senhor. Eu não consigo fazer desse jeito. Reconheça as suas limitações. Não se orgulhe do seu entendimento. Não se orgulhe das suas capacidades. Seja humilde. Só dessa forma que você vai acionar o princípio do qual é o poder de Deus, que Ele aperfeiçoa na nossa fraqueza. O nosso poder está acionado na nossa fraqueza. Deus muda a nossa fraqueza no seu poder. Há uma chave que Deus aciona quando eu digo quais são as minhas limitações. As minhas limitações liberam uma chave do poder de Deus na minha vida. É isso que eu tenho que entender. Eu sou limitado, mas Deus é poderoso. Então Deus aciona. O combustível do poder de Deus está em eu admitir que eu não consigo, eu não posso, mas Deus tudo pode na minha vida. Agora existe aqui uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, senão a gente perde o fio da meada. Saber e encarar as minhas limitações pode ser visto de duas formas. Ou a gente mergulha no nosso vitimismo e na nossa inferiorização, porque saber das suas limitações não é para você se mergulhar em ser uma pessoa inferior, mas você pode usar como um trampolim para depender de Deus. Ou você usa a inferioridade como alguém que vai se vitimizando, ou você diz: Senhor, aqui está as minhas limitações, e usa isso como um trampolim para Deus te usar. Ele disse: Senhor, eu não consigo, olha, eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor da minha casa, eu não sei nada. Deus falou: é de você que eu preciso, porque enquanto você não sabe nada, você está vazio para eu te encher e você começar a saber de tudo. E quanto mais vazio eu estou, mais cheio de Deus eu vou estar. Ele falou isso. Gideão permitiu que Deus convencesse que ele dependia dele. Prova a palavra de Deus e você vai ser provado. O salmista diz isso, que nós devemos provar a palavra de Deus. Se eu provo, eu sou aprovado. Porque Deus tem uma matemática. 1 com Deus é a maioria, e 2 é covardia. A gente só precisa de Deus, você não precisa de mais ninguém. Levante as mãos e diga assim: Senhor, nessa luta, eu só preciso de Ti. Só, irmão. Só. Gideão sabia disso. Consciência das minhas limitações desata a consciência do agir de Deus na minha vida.
A fraqueza humana, ela combina muito bem com o poder de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele ora para que Deus mude algo na vida dele, ninguém sabe. Mas abre lá depois sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Vamos lá? Vamos mergulhar nessa palavra. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Paulo vai fazer uma oração a Deus. E Deus lhe dá uma resposta. Deus pode estar te dando essa resposta nessa noite. Vamos do 7. Por causa da grandiosidade das revelações, para que eu não ficasse o quê? Orgulhoso. Olha aí. Porque Deus às vezes quer fazer tanta coisa na nossa vida, mas Ele precisa fazer num efeito contra-gota, porque senão a gente fica muito orgulhoso. Para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me convém em contato permanente em minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio eu não pensava nele como um dom, e pedi a Deus para que removesse. Repeti o pedido 3 vezes, então ele me disse: minha graça é o bastante, e tudo o que você precisa, minha força brota na sua fraqueza. Ele era tão usado por Deus. A Bíblia diz aqui que Deus permite que um emissário de Satanás, em outras traduções diz assim, me esbofetear, por causa das tantas revelações que eu tenho de Deus. E quando eu ia me exaltar, o diabo me colocava de joelho. E aí ele pediu a Deus, me livre disso. Deus falou para ele, não vou te livrar. Continue na sua fraqueza, porque na sua fraqueza brotará o meu poder na sua vida. Primeiro, discernimento. Discernimento de com quem eu estou lutando. Segundo, discernimento. Discernimento do poder de Deus. Que independente das minhas lutas, Deus continua sendo poderoso. Terceiro, discernimento. Discernimento das minhas limitações. E o quarto, pastor, discernimento do meu papel na minha família. Qual é o seu papel na sua família? Vamos lá? Versículo 24. Gideão construiu ali um altar ao Eterno e deu a ele o nome de a paz do Eterno. Ainda chamando assim Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite o Eterno disse a Gideão, tome o melhor novilho de 7 anos do seu pai e destrua o altar de Baal, que é o do seu pai, e derrube o poste ídolo de Azera, que está no lado do altar. Depois construa um altar dedicado ao Eterno, seu Deus, no topo do monte. Tome o novilho escolhido e ofereça como oferta queimada, utilizando a madeira do poste sagrado de Azera que você derrubou. Gideão escolheu 10 homens entre os seus empregados e fez o quê? Exatamente como Deus mandou. Será que a gente está fazendo exatamente o que Deus está mandando? Quando diz respeito ao nosso posicionamento na família? Qual tem sido o seu posicionamento na sua família, como pai, como mãe, como filho? Quem é a autoridade da sua casa? Se você não discerne qual é o seu papel na sua família, você não terá aliados, você terá inimigos.
Os principais inimigos se iniciam-se na família. Não perca isso de vista. Você deve reconhecer e detectar. Foi assim com Abraão. Um dia a Fabiana estava ministrando aqui. O Ló foi o inimigo dele. Foi assim com Jacó, o irmão dele foi o inimigo. Foi assim com José, os 10 irmãos foram inimigos dele. Foi assim com Davi, os 6 irmãos foram inimigos dele. E foi assim com Jesus. Ninguém gostava de Jesus. Os irmãos de Jesus odiavam Jesus. E você acha que vai ser assim com a gente, vai ser diferente? A questão é, quando você sabe que alguém é o seu inimigo, o que você faz? Você levanta um altar de paz ou você levanta um altar de guerra? Porque no caso de Gideão, ele levantou um altar de paz. Ele disse: o Senhor é paz. Então quero que você discerne uma coisa: o Senhor quer abrir o seu discernimento e te trazer clareza. Faça as pazes com os seus familiares e siga seu caminho em paz. Foi o que Gideão fez. Deus falou para ele: levante um altar, né? Levante um altar. Seu pai está cego, Gideão. Seu pai está servindo a Baal e a Zera. Gideão, pegue o melhor do seu pai e ofereça a mim. Ele era o menor, como ele disse, o menor da tribo e o menor da casa. Talvez o filho mais novo, o caçula. E ele faz isso numa madrugada. E aí no outro dia pela manhã, todo mundo quer matar Gideão, porque ele fez isso. Sabe por quê? Porque ele honrou a Deus. Você tem mais honrado a sua família ou a Deus? Sabe o que é ídolo? Sabe o que é idolatria? É colocar Deus em segundo lugar. Toda vez que Deus é segundo lugar, você é um idólatra. O pessoal acha que idolatria são imagens. Não. Isso já é a periferia da idolatria. A nata da idolatria, que ninguém fala, é colocar Deus em segundo lugar. Deus está onde? O altar de Deus está onde na sua vida? Porque entre ficar contra o pai, entre ouvir o pai brigar com ele e ficar de bem com Deus, ele preferiu ficar de bem com Deus. Qual é o seu papel na sua casa? Aqui ele falou: eu vou destruir o altar que está lá. Eu vou pegar o boi que é do meu pai e vou assar para Deus. Eu vou oferecer como sacrifício a Deus. No outro dia de manhã, Deus interferiu no coração do pai dele. Porque está faltando alguém para fazer a diferença na casa. Está faltando alguém. Deus escolheu você para fazer a diferença na sua casa, ou lá no seu quintal onde você mora com um monte de irmão e de mãe. Deus está dizendo nessa noite: faça a diferença onde você estiver. Pastor, eu moro com a minha mãe no mesmo quintal que é o caso da minha mãe, mas graças a Deus nós somos crentes, glória a Deus, aleluia. Mas tem gente, eu conheço, estou dizendo daqui não, porque aqui eu não conheço. E se agora já falei mesmo, já está falado. Mas você mora num lugar que você pode testemunhar Deus e não testemunha, está errando. Porque Deus quer que você seja testemunha dele, porque Deus vai começar a salvar a sua casa.
seus familiares. Essa atitude de Gideão mudou o coração do pai dele. Quando foi de manhã, o clã todinho falou: vamos matar. Quem fez isso? Quem destruiu esse altar de Baal? Quem destruiu o poste de Azera? Quem fez isso? O pessoal falou: foi Gideão. O pessoal foi lá na porta da casa do Gideão de manhã. Falou para Joás: ô Joás, coloca teu filho para fora que a gente vai matar ele agora. O Joás falou: por que vocês vão matar meu filho? Seu filho destruiu o altar de Baal e queimou os postes de Azera e nós vamos matar ele. Eu fico imaginando Gideão olhando para o pai, que também era um idólatra, desviado, pai desviado, só tribulação na casa. O pai olhou assim e viu assim: meu Deus, teve que partir do meu filho caçula para me se converter. Deus às vezes faz isso. Deus faz isso, usa um filho, o menor da casa, para mexer no coração do pai. Ele nunca pensou que Gideão faria isso. Ele fala: o quê? Meu filho Gideão fez isso. Ele teve essa ousadia. Irmãos, ele destruiu um altar do clã. Não era do pai dele, não, era um altar do clã, da tribo, onde toda a tribo todinha estava adorando. Ele destruiu o altar da tribo todinha. E falou assim: eu vou é com Deus. Deus falou que é comigo. E se Deus é comigo, ninguém é contra mim. Ninguém vai me tocar, ninguém vai tocar na minha vida. Deus é comigo. Se você tem esse discernimento, Gideão teve o discernimento, a vida dele mudou. O pai dele falou: o quê? Você está doido? Deixa o ídolo, deixa o Baal se tratar com meu filho. Se Baal é Baal, ele vai matar meu filho, porque vocês estão querendo lutar a luta de Baal. Olhou para Gideão e falou: meu filho, me converti agora. Era eu que deveria ter feito isso, mas você fez isso no meu lugar. Escute bem, Deus quer mudar os papéis aqui. O que o outro não quer fazer, Deus vai usar você para fazer. Deus vai usar você para fazer na sua casa. O Gideão falou: meu pai não faz, era ele que é o chefe da família, não faz, então eu vou fazer porque Deus falou, foi comigo. E quando Deus fala com a gente, ele assina embaixo, e não importa quem se levanta, porque Deus é com você. Ele mudou. E eu já estou terminando. Falta mais 2, mas não vai dar tempo. Pode passar 10 minutos? Obrigado. Amém. Glória a Deus. Não pode. Não pode. Ele fez. Está faltando uma disponibilidade tua. Está faltando um posicionamento seu. Deus quer te usar, meu irmão. Com ousadia. É esse tipo de discernimento que você tem que ter. Deus quer remir a sua família. Deus quer usar você para a sua família. Você é o modelo de intercessor e de restaurador da sua família. Ninguém quer comprar briga com o diabo. Todo mundo quer vencer o diabo, mas ninguém quer lutar com ele. Não é, irmã? Eu quero vencer o diabo, quero pisar na cabeça dele. Vai pisar nada. Você não aguenta nada. Você não ora, você não jejua, você não busca Deus. Você não se posiciona. Como você vai vencer Satanás desse jeito? Como que você quer que Deus revele a palavra dele para sua família se você nem dá testemunho na sua casa? Alguém aqui que está disposto a brigar com Satanás por causa da sua família? Alguém aqui nessa noite? Alguém aqui querendo comprar alguma briga com o principado que assola a sua casa em oração, em jejum e consagração nessa noite? Se levanta, consagra, jejua, porque Deus nessa noite vai começar a fazer um reboliço na tua casa. Levanta oração, levanta jejum. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Começa a levantar um altar de oração na sua casa.
Ah, meus filhos não querem vir para o culto? Vou fazer culto lá na minha casa, só eu e eles agora. Ah, eles não estão vindo para o culto não, você vai ver. Tá com a guitarrinha lá, vai ficar tocando música do mundo, vai cantar música para Deus agora. Vai cantar um louvor aí em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos fazer um culto. Quantos minutos? 10 minutos de culto. Mas eu vou levantar um altar na minha casa e eu quero que você faça o mesmo. Começar uma campanha. Vai ser uma campanha de 150 dias. Todo dia vai ser um salmo. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, até o Salmo 150. Alguém tem coragem de fazer uma campanha de 150 dias? Tem nada. Tem, olha lá, os irmãos levantaram a mão. 2, 3, 4, 5 aí. 5, 6, 7, 8, 9 irmãos. A glória a Deus, já não estou sozinho. Aleluia. Irmão. Deus me deu essa estratégia. Eu mergulhando nessa mensagem, pastor. Não quer vir para a igreja? Beleza, vai fazer culto em casa. Vamos levantar altar lá na casa. Quinto discernimento. Tem mais 2. Eu falei 10 minutinhos. Quinto discernimento. O discernimento da vontade de Deus absoluta. Ele sabia que estava na vontade de Deus. Ele sabia que Deus era com ele. Ele não caiu no laço da soberba e da presunção. Ele buscou a vontade de Deus, a confirmação de Deus. E o último, para a gente terminar. Esse é o mais louco. A convicção e o discernimento das estratégias de Deus. Deus falou para ele: chame todo mundo que quer guerrear. Ele chamou, veio 22 mil pessoas. Quem quer parar de ser oprimido e quer viver uma vida de libertação? 22 mil pessoas se colocaram e falaram: gente, está cansado de ser oprimido? Tô. Está cansado de ser escravo? Tô. Está cansado de ser roubado no seu tempo? Tô. Beleza, então venha. Deus falou: ixi, é muita gente, Gideão. 22 mil, se eu der para vocês a vitória, era 135 mil contra 22 mil. Deus falou para eles assim: se vocês ganhar com 22 mil, vocês vão achar que foram vocês. Deus falou: não, está errado. Agora você vai fazer outra pergunta para eles. Olha a pergunta que Deus fez. A primeira pergunta foi: quem quer parar de ser oprimido, de ser escravo e de ser roubado? 22 mil falaram: eu estou cansado disso. Beleza. Veio 22 mil. Aí quando ele fez a segunda pergunta: e quem aqui está inseguro e é covarde? Eu, quanto? 12 mil. Estava inseguro. Todo mundo quer parar de sofrer, mas está inseguro, está com medo, é covarde. Aí Gideão fala: Senhor, 10 mil? Deus falou: é muito ainda. Eu não falei para você que você só precisa de um homem. Eu farei você ganhar nessa... Lembra? Eu farei vocês ganhar como se fosse o quê? Um só homem. Quem era? Gideão. Você só precisa de quem, Gideão, para ganhar essa guerra? De quem, Gideão? De quem, Gideão? De quem, Gideão? De quem, Gideão? Só de Deus. Só de Deus. Gideão, tem muita gente ainda. O que a gente vai fazer? Leva o povo para beber água. O povo está cansado. Leva o povo para beber água. E aqueles que se ajoelharem para beber água que nem cachorro, você separa de um lado. E aqueles que colocarem a mão para tomar água, trazer na mão, trazer para a boca, pegar com a mão e trazer para a boca, é isso daí que você vai separar. Só 300 ficou. Deus falou o seguinte: é esses daí que você vai lutar. Qual era a estratégia? A mais absurda. Escute bem, Deus pode dar as estratégias mais absurdas possíveis para você. Mas são as estratégias de Deus. Tenha discernimento das estratégias de Deus. Deus vai dar estratégias sobrenaturais para mim e para você. Não serão humanas, serão sobrenaturais.
sobrenaturais. Qual é a arma que eu preciso? Qual é a arma que Gideão precisava? Um vaso e uma tocha. Isso é arma, irmão. Um vaso e uma tocha. Um vaso e uma tocha na mão de um homem de Deus, ele faz um estrago. Uma pedra na mão de um homem de Deus, ele faz um estrago. Uma queixada de jumento na mão de um homem de Deus, ele faz estrago. Uma vara na mão de um homem de Deus, ele faz estrago. 5 pães e 2 peixinhos na mão de um homem de Deus, ele faz estrago. O que tiver na sua mão, Deus vai fazer um estrago. Um estrago. Um estrago. Deus vai fazer um estrago. Por quê? Porque eu só preciso. Porque eu só preciso. Porque eu só preciso. Eu preciso de um só homem. Eu preciso só de Deus. Porque se eu tiver Deus, eu tenho tudo. Se coloque sobre seus pés. Halalamashori kalamanai kalabasuri kalabas. Ei, sobe aqui, meu irmão, que a gente vai terminar esse culto a Deus louvando. O que eu preciso? Sobe aqui, pastora Josi. Sobe aqui, Bela, por favor. O que eu preciso